Olá a todos, em frente com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, a gente agora na 11ª alahá do Kitzur Shulchan Aruch, tratando sobre melachot de animais. A gente se encontra na alahá 11. Lo imdod adam seorim latelifim to, ela meshaer beomed dato. É permitido alimentar animais que não se alimentam sozinhos no Shabbat, porém eu não posso fazer medições para ver quanta comida eu estou colocando, eu calculo mais ou menos o quanto o animal precisa e jogo na frente dele, não fazendo medições, sem problema por si só de fazer medições no Shabbat. Alahá 12, Agudat Shachat, se eu tenho trigo, essas coisas que servem para comida do animal, geralmente antes do trigo começar a amadurecer, eles cortavam para alimentar animais, que é um pouquinho mais mole, tá menos duro, menos amadurecido, é melhor para os animais. Então, se eu tenho um feixe de trigos que ele está amarrado, e se ele não está amarrado com dois nós, por exemplo, que seria proibido de desatar no Shabat, ele tem um nozinho simples, mutar lateral, ele não tem problema eu desamarrar e servir o animal. De forma geral, eu não posso trabalhar a comida entregue, dada para o animal, se ele consegue comer sozinho do jeito que está. Eu não posso transformar algo trabalhar demais, algo que já é comestível, que o animal consegue comer sozinho, eu não posso preparar, produzir e cortar sem necessidade, é um esforço desnecessário, então, mas esse feixe de trigo, o animal não consegue comer o feixe de trigo do jeito que está, porque é muito grosso, então eu posso cortar e separar os trigos. Por exemplo, também, mutar lachsoch dluim kashod lifnei behemah, veu que shenishleishu metmol. Ou, por exemplo, se eu tenho dluim, abóboras, que elas, às vezes elas são muito duras, eu posso cortar fatias pequenininhas para dar para o animal comer, porque com fatias pequenininhas ficam mais moles e não tão duras quanto seriam num pedaço muito grande. Então, se eu tenho abóboras que já foram colhidas, eu posso cortar ela em pedaços pequenos para o animal. Vima dluim rakot vecholá lochlakah hasu lechotcham. Mas se essas abóboras elas já são um pouco mais moles, não estão tão duras, o animal consegue comer sozinho sem eu precisar me esforçar. Então é um esforço desnecessário. Por ser um esforço desnecessário, não pode ser feito no Shabbat. 13ª alahá, mutar labin minhotog be'asavim bechubarim kedei shetochal, ken zot melachá etzla, ma sheta'akor ha'asavim maderaba niachla. Eu posso levar um animal para pastar, eu posso direcionar ele para comer ervas ou plantinhas que estão presas no chão. Mesmo que de forma geral, para um Yehudi, para uma pessoa, é proibido arrancar algo do chão. Estou arrancando ele da fonte da vida dele, eu não posso arrancar isso no Shabat, mas colocar um animal para pastar não tem problema, porque comer essas plantas e arrancar elas do chão não é chamado de melachá para o animal. Os trabalhos proibidos para o animal não são exatamente os mesmos trabalhos proibidos para a pessoa. Para a pessoa eu não posso colher coisas no Shabat, mas para o animal é a alimentação dele, é assim que ele come, é até mais gostoso para ele. Então, para o animal isso não é considerado melachá. As proibições de trabalho no Shabat é trabalhos que o animal faz para a pessoa. Então, arar a terra, ou carregar coisas, etc. Isso daqui é considerado trabalhos que o animal não pode fazer no Shabat. Mas melachot, que para um Yehudi é chamado de melachá, como colher frutas, colher plantas, para o animal, que é a alimentação dele, não tem problema. Avalasavim shetelachan eneu de beshabat, shemuktzim asur lamid sham behemah shetochal, ela imken en lama lechol. As mutar mishuntar balechaim. Mas se um goi colheu plantas para dar para os animais comerem, se ele colheu no Shabat, essas plantas são mukse, porque já que elas estavam presas na terra, no começo do Shabat, elas não tinham utilidade, o goi que colheu elas se tornaram mukse. Eu não posso dar mukse para um animal comer, porque eu posso acabar pegando e servindo ele diretamente, eu não posso mexer no mukse no Shabat. Não existe o risco, se eu coloco o animal para pastar, de eu arrancar as plantinhas do chão, porque já que é uma proibição da Torá, o risco da pessoa fazer isso é menor, então não tem problema. Mas colocar um animal para comer algo que é mukse, algo que é proibido somente midirabanan, uma proibição mais leve, existe o risco da pessoa acabar pegando isso na mão, e o mukse é proibido de ser movimentado. A não ser que o animal não tenha o que comer, aí para evitar o sofrimento do animal, aí é permitido. Assim também, se por exemplo o animal não tem o que beber, não tem água para dar para o animal, a única forma de trazer água para cá é pedir para um goi trazer essa água de fora de casa, de um lugar chamado Carmelit, que é uma proibição somente de Rabanan, tirar de lá
para casa é permitido. Então, se é uma proibição de Rabanan, é permitido alimentar o animal dessa forma, se ele não tem outra forma de se alimentar. Tudo isso é baseado no conceito de que Tzar Balei Chaim, evitar o sofrimento de animais, é uma obrigação da Torá. A Torá nos obriga a não fazer com que animais sofram. Por isso, se eu preciso alimentar o animal de alguma forma que existe uma proibição de Rabanan, essa é a única forma dele comer, então eu tenho na minha frente dois valores. Por um lado, a proibição da Torá de evitar sofrimento dos animais, por outro lado, proibições de Rabanan. Então, às vezes eu vou deixar a proibição de Rabanan de lado para evitar o sofrimento do animal, que é uma transgressão mais grave. 14ª הלכה, אין תולים על הבהמה כיס או כלי שתאכל מתוכו, כיוון שזה אינו אלא תענוג בעלמא לבהמה, שלא תצטרך לשוח צווארה, ואסור לטרוח בשבת בשביל תענוג הבהמה. Não posso pendurar no animal, no pescoço dele, uma cesta com comida ou algo do tipo, porque isso é desnecessário. O animal não precisa disso para comer. Às vezes a pessoa está fazendo isso só para facilitar a vida do animal, mas ele consegue abaixar a cabeça e comer, mas a pessoa quer colocar algo próximo, mais próximo à boca dele. Então, já que é feito para ta'anug, é feito para prazer, é desnecessário para o animal, não posso colocar isso para o animal carregar e comer dessa forma. Então é um esforço desnecessário. Essa preparação em que eu preparo, eu pego a cesta, coloco a comida dentro, coloco isso no pescoço do animal, já que é uma preparação desnecessária, o animal não precisa disso para comer, só vai facilitar ele de comer, então é proibido. Avalagalim se'achim shesvaram katzar mitzarim lechol na karka, mutar litrot lahem kli im machal bachatzer, aval lo yetzu bo bnei shemasa ulahem. Porém, se eu tenho agalim ou sayachim, são potro ou animais que eles têm um pescoço mais curto e para eles é muito difícil abaixar a cabeça e comer do chão, então nesse caso eu posso fazer esse esforço. Todo esforço que é desnecessário para o animal é proibido. Então se eu estou fazendo um esforço que é necessário para o animal, ele não consegue abaixar a cabeça e comer, para ele é muito difícil, é permitido. Então, nesses animais que eles têm um pescoço mais curto, eles têm dificuldade de abaixar a cabeça e comer, posso colocar isso no pescoço dele no Shabat. Mas quando não tem necessidade, é só para facilitar a vida do animal, aí é proibido de fazer esse esforço no Shabat. Mas mesmo quando eu coloco, mesmo nas situações onde é permitido colocar isso em torno do pescoço dele, é só dentro do Hatzer, dentro do pátio, mas não sair com isso na rua, porque para o animal isso daqui é considerado carregar. Mais uma alahá de número Tetvav 15, en leshech tva laofot bimkom lach, shechol liot shetisher sham ktat vetatzmiach achar kach. Se eu tenho passarinhos ou aves que eu estou alimentando, não posso jogar sementes se o chão ele está úmido e essas sementes que podem acabar sobrando lá, nem sempre as aves comem todas as sementes que eu jogo, pode ser que as sementes que eu joguei lá vão acabar ficando na terra e começar a crescer, é como se eu tivesse plantando no Shabat. Então quando eu jogo, se a pessoa vai jogar sementes para animais, aves que não conseguem comer sozinho, certo? Animais que conseguem comer sozinho eu não posso alimentar eles, a gente vai ver isso nas próximas alahot mais para frente, mas se eu vou jogar em uma situação onde é permitido jogar sementes para o animal comer, eu preciso tomar cuidado onde eu jogo. Se eu jogo essas sementes num lugar onde o animal vai acabar deixando parte delas lá e vai acabar crescendo, plantando lá, então isso daqui é proibido, tomar cuidado aonde eu vou jogar as sementes.